Boa noite, irmãos. Bem, paz a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico no Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos, como de costume, ler a pergunta, ler um texto bíblico introdutório e orar, pedindo o auxílio do nosso Deus para os nossos propósitos nesta noite. Então, vamos lá para a pergunta de número 75, Catecismo Maior de Westminster. O que é santificação? E a resposta: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo, os eleitos, Deus escolheu para serem santos, são, nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito, que aplica à morte e à ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus. Então, tirando aqui esse parênteses grande no meio, né? A santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração dele, e tendo essas graças de tal modo estimuladas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Então, tenho a pergunta 75 e o texto bíblico que nós leremos em Efésios capítulo 1, verso 4, quando Paulo faz aquela longa exposição a respeito da salvação. Ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Exatamente a linguagem que o catecismo usa aqui, retirado aqui de Efésios capítulo 1, verso de número. Vamos, Deus, Senhor, pedimos tua direção agora, que o Senhor nos ajude a estudar o assunto da doutrina da santificação. Ajuda-nos especialmente para que, no estudo dessa doutrina, nós sejamos impulsionados aí na direção de buscar a santidade perfeita do nosso Redentor. Faz essa obra em nós através do teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos iniciado aí as doutrinas da salvação, né? Já falamos sobre, dentre outras, sobre a justificação, a adoção nas semanas mais recentes. E nas duas nós vimos a repetição de uma mesma linguagem por parte do Catecismo Maior, que era um ato da graça de Deus, né? Um ato da soberana graça de Deus. E aqui a gente tem quase a mesma linguagem. Quase a mesma linguagem. Porque aqui santificação é chamada não de ato, mas de obra da graça de Deus. E aí a gente precisa fazer um contraponto aqui. Há duas perspectivas a serem observadas no que diz respeito à santificação. Porque santificação também é um ato. Também é um ato. Essa não é a ênfase que o catecismo está dando, mas a santificação também é um ato. E isso fica claro aqui na expressão pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são renovados no homem interior, ou então são santificados, né? Então, existe um ato. Ser santo é um ato, é o que nós chamamos de santificação definitiva. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, no verso de número 11, o texto diz: tais fostes, antes ele falava de uma lista, né, daquilo que era inadequado. Então, aqueles que não herdarão o reino de Deus, lá, os impuros, idólatras, enfim. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados. Então ele está aqui atribuindo as mesmas obras, justificação e santificação, a um aspecto passado. Fostes santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, foste santificado. A santificação definitiva. 20:32 vai na mesma linha. Quando o texto diz o seguinte: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Não são santificados, é a ideia aqui. A santificação definitiva, ela diz respeito a uma realidade em que nós fomos salvos da pena do pecado, libertos do poder do pecado, ainda que sujeitos ao pecado, porque estamos na presença do pecado. Então, apesar de ser um ato, a distinção aqui do catecismo, daquilo que eu mencionei inicialmente, de ato para obra, não está ênfase a ser dada aqui.
Enquanto a justificação e a adoção dizem respeito a um momento único e específico, e somente isso, a santificação diz respeito a um ato específico, único, mas a uma operação contínua e gradual do Espírito de Deus na alma do pecador justificado, que é aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Então, o cristão é chamado salvo quando é justificado. A gente viu isso aqui no texto de Coríntios, né? Em 1 Coríntios 6. Mas há um sentido em que a sua salvação também é futura. Por quê? Porque Deus deixou um remanescente de corrupção, o qual será completamente removido na glorificação, quando nós o veremos e seremos como ele é, porque o veremos como ele é, João diz lá na sua primeira carta, capítulo 3. Então, é uma obra que começa na regeneração, então nós somos santos, somos chamados santos, mas é uma obra que prossegue por toda a vida. Daí, então, a necessidade de santificação progressiva, na obra do Espírito. Deus não nos deixa no estado de corrupção com o qual nós entramos no seu reino. Mas tendo nos concedido o novo nascimento, ele continua a nos fazer crescer como novas criaturas, de modo que nós morremos cada vez mais para o pecado e vivemos cada vez mais em santidade. Vivemos cada vez mais para Deus. É a vontade de Deus, então, que nós sejamos santos, assim como ele é santo. Então, hoje, não estamos totalmente libertos do pecado no sentido da sua influência em nós. Mas na glória nós estaremos. Lá em Hebreus 12, verso 23, o autor aos Hebreus diz: a igreja dos primogênitos ao lado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Uma obra que foi concluída, né? Apocalipse 14:15 aponta a mesma direção para nós. O texto diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara. Aliás, 5. É estranho aqui o texto. Apocalipse 14:5, perdão. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, né? Então, aqueles que se achegam a Deus, que são ressuscitados dentre os homens desse mundo, né? Os fiéis na presença de Deus aqui, referenciados como limpos de todo pecado. Essas duas perspectivas, meus irmãos, da santificação definitiva e progressiva, nos mostram que nós não recebemos apenas um novo status, né, de sermos chamados santos, como acontece na justificação e na adoção, quando somos chamados justificados e filhos, mas pouco a pouco, dia após dia, nós somos libertos do restante do nosso amor pelo pecado. Somos santificados. Os nossos hábitos, as nossas inclinações, elas vão sendo cada vez mais conformadas à vontade de Deus, ainda nesta vida, e é por esta razão que nós andamos em novidade de vida ainda nesse tempo presente. Ainda no que diz respeito a uma definição da santificação, o catecismo também afirma para nós que esta é a obra pela qual os eleitos são renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus. Né? É isso que Paulo se refere quando nos diz que nós somos escolhidos para a salvação pela santificação do Espírito, lá em 2 Tessalonicenses 2:13. O texto diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, essa é a definição inicial que o catecismo nos dá sobre a santificação. No meio dessa definição, no parênteses, né, dessa definição, o catecismo nos diz quem é o agente da santificação, que é a obra realizada, aí ele diz, pela poderosa operação do Espírito Santo, né? E isso fica claro, por exemplo, no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a obra de santificação, é algo que o Espírito Santo faz conosco. Mas o texto que nós lemos em 1 Coríntios 6:11 nos mostra isso, né? Fostes santificados em o nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito é quem age, nos capacitando a nos santificarmos. Como que ele faz isso? Aplicando, o catecismo diz aí, morte e ressurreição de Cristo ao crente. Então, nós morremos para os rudimentos do mundo e somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Então, Colossenses 2:20, se morrestes com Cristo,
para os rudimentos do mundo, que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Então, ele está falando, vocês morreram para a realidade desse mundo, então vocês não precisam mais viver sujeitos à realidade desse mundo. E aí no 3 ele faz o mesmo contraponto. Se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, nós não devemos viver segundo a nossa vida antiga, mas viver segundo a nossa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Todavia, além de uma poderosa operação do Espírito, a obra de santificação também é uma obra ativa. O Espírito nos capacita para a santificação. A Escritura usa em diversas passagens, meus irmãos, essa linguagem ativa. Eu queria ler uma aqui apenas para que isso ficasse provado, né? Então, Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, dois textos que mostram essa linguagem ativa. Nós nos santificamos, mas nós temos outros exemplos, né? Fazer morrer as vossas paixões carnais, né? Enfim, também é uma referência a esse mesmo aspecto. Esse mesmo texto que acabamos de ler aqui em Efésios 4 é o que prova o objetivo dessa santificação, que é renovar a alma dos crentes segundo a imagem de Deus. Voltando lá a Colossenses, agora 3:10, o texto diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou. 1 João, que eu já mencionei, capítulo 3, deixa isso claro também, né? O texto diz, sabemos, na segunda parte do texto, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós não somos perfeitos ainda, porque não vemos a Jesus Cristo como de fato ele é. Mas ainda assim nós somos renovados segundo a imagem do Deus invisível, o Senhor Jesus Cristo. Isso também nos mostra qual que é o padrão para a nossa santificação. O padrão é Deus, o padrão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão, e o padrão é perfeito, é alto. Né? Por isso que aqueles que querem habitar com o Senhor, como o Salmo 15 diz, ou o Salmo 24, eles precisam viver em perfeição, o que é impossível para nós. Por isso que nós somos salvos e santificados mediante a obra e a obediência perfeita de Jesus Cristo, nosso mediador. E essa obra de santificação, ela começa do começo, né? Inicialmente, no coração dos eleitos, são implantadas algumas sementes aqui mencionadas pelo catecismo, né? As sementes do arrependimento que conduz à vida e, de modo geral, as sementes de todas as outras graças salvadoras são implantadas no coração deles. Lá em Atos, capítulo 11, verso 18, o texto diz, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, assim que eles creram em Jesus Cristo para a salvação, receberam então o arrependimento para a vida. Essa é a semente que inicialmente é plantada no coração do crente e o conduz na santificação. Então, para que você se santifique, você precisa desse arrependimento que conduz para a vida, não de um arrependimento que conduz para a morte, né? Uma tristeza que conduz à morte. Além disso, 1 João 3:9 também aponta para essa realidade. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então ele tem essa semente que o conduz numa nova vida. E esse que tem a semente não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí, o catecismo, meus irmãos, nos traz de volta esse elemento progressivo da santificação, quando ele diz que estas graças salvadoras implantadas no coração, elas são estimuladas, aumentadas e fortalecidas. Estimuladas, aumentadas e fortalecidas continuamente pela ação do Espírito. De novo, Colossenses, capítulo 1, versos 10 e 11, o texto diz, a fim de viverdes por modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, esse elemento aqui em que aquilo que nós recebemos inicialmente vai sendo trabalhado, vai sendo aprimorado, né? De modo que isto vai gerando um fruto de santificação. Isso quer dizer, meus irmãos, que a santificação ela não nos acrescenta nenhuma nova graça.
mas faz com que as graças já implantadas em nós, como o arrependimento e a fé, sejam estimuladas, aumentadas e fortalecidas. E como resultado final, os crentes morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Nós já lemos Colossenses, né, dizendo isso, mas isso fica muito claro também em Romanos 6, os versos 4 a 6, quando Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim também, no verso 11, ele termina: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o texto retrata justamente essa realidade. Aliás, eu esqueci de ler o verso 6, que é importante também. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, que o corpo do pecado seja destruído, não servamos o pecado como escravo. Então, nós morremos com Cristo e vivemos também, fomos ressuscitados com Cristo para a vida de Cristo, para uma vida que é segundo a imagem do Deus invisível. Então, meus irmãos, essa é a doutrina da santificação, é isso que é a santificação, um processo contínuo e gracioso pelo qual Deus, por meio do Espírito Santo, renova o crente à imagem de Cristo, para que ele abandone o pecado e viva em novidade de vida, conforme a vontade de Deus. E assim Deus nos abençoe e com base também nesta doutrina nós aprendamos a viver em santidade, busquemos a santidade fortalecidos por estes fatos, né? Que a santidade é possível pela obra de Cristo e ela é impulsionada pela ação do Espírito Santo. Vamos lá mais uma vez? Agradecemos, Senhor, pelo dia e, de modo especial, o estudo que tivemos, considerando o assunto da santificação. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, na mesma medida em que clamamos ao Senhor que nos auxilie, nos dê força, nos capacite, para que nós vençamos os nossos pecados, enquanto capacitados pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos estas coisas no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmão, Deus abençoe. Nós nos vemos aí no fim de semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.